Bom dia, professor. Bom dia. Professor, eu procurei o IOE porque realmente eu estou com uma dificuldade. Eu devo apresentar um projeto dentro de uns 15 dias e a minha dificuldade é muito grande em estar diante do público. Tanto é que há alguns dias eu procurei algumas informações na internet e cá estou eu com uma metodologia apresentada que, sinceramente, eu não sei se o senhor vai me aconselhar, mas eu estou com ela utilizando. E não tem surgido efeito. Cá estou eu com um clips na mão, professor. Um clips? Sim, professor, cá está o clips para... Bom, na verdade eu não aconselho nenhum dos nossos telespectadores a manejar esse objeto como qualquer outro, porque isso pode, na verdade, lesionar a nossa mão durante uma exposição. Professor, mas ele me dizia que é para me dar conforto na hora de me expor em público. Bom, o que pode nos dar algum conforto é o conhecimento das técnicas, das estratégias que o IOE, inclusive, disponibiliza ao mercado há mais de 20 anos. Técnicas para controle da emoção, para o gerenciamento do lapso mental, o cuidado com o nosso gestual, nossa postura, o olhar, a nossa comunicação visual e também saber falar pausadamente, construindo passo a passo um bom argumento diante dos nossos interlocutores. Professor, quer dizer que o senhor já treina as pessoas há mais de 20 anos nesse momento de dificuldade de se expor em público? É verdade, nós criamos uma metodologia diferenciada e já adotamos essas técnicas e estratégias em todo o país há mais de 20 anos. E eu tenho clareza de que a nossa metodologia funciona, ela já vem sendo testada, porque ela trabalha na questão do autoconhecimento, como melhorar a nossa atitude, que é muito importante na hora de falar e convencer as pessoas. Professor, posso confessar uma coisa? Sim? Eu estou aqui tremendo por dentro, professor. O senhor está percebendo? Olha, eu não consigo perceber e até esse momento está tudo sob controle, porque não há ser humano normal no mundo que não sinta um pouquinho de nervosismo, de ansiedade, é perfeitamente normal. O que não deve acontecer é isso que você me falou, minha amiga. O nervosismo, a taquicardia, se ela não ficar visível, não há nenhum problema. A questão é quando isso fica visível. E quando fica, a pessoa que demonstra um certo tremor, ela tem que saber gerenciar isso, ela tem que pausar, ela tem que beber um pouquinho de água, caminhar, saber manejar o que fazer quando a ansiedade aparentemente tomar conta. Vocês não estão percebendo, né? Mas eu estou tremendo aqui. Professoras técnicas... Agora eu percebi. Professoras técnicas do IOE podem me dar esse conforto de que eu venha apresentar o meu projeto com tranquilidade, de que eu alcance meu objetivo, de que o meu chefe não vá me dar aquele puxão de orelha depois, que eu consiga ter eficiência da minha comunicação, porque o mercado, eu tenho consciência que o mercado aí fora, ele necessita de servidores, de pessoas que tenham essa capacidade desenvolvida, porque o que está fazendo a diferença aí fora são pessoas com capacidade de comunicação, que entendam o processo comunicativo, que saibam fazer a diferença através da comunicação. O que é que o IOE pode me oferecer depois desse treinamento de oratória emocional? Existem alguns outros treinamentos capazes de desenvolver, de me colocar num patamar que eu venha fazer a diferença no mercado competitivo? É possível. O nosso site apresenta ao mercado mais de 10 treinamentos. Mas antes de entrar nessa questão dos treinamentos, é importante destacar que a comunicação é um ato consciente, mas ao mesmo tempo inconsciente também. A parte consciente, em tese, é a nossa linguagem, a nossa voz. Muitas vezes nós planejamos, nós temos conhecimentos, temos habilidades, mas nos falta atitude na transmissão de conhecimento. A parte inconsciente se situa exatamente na comunicação não verbal, no gestual, na postura, na nossa interação visual e principalmente na velocidade da nossa exposição. E é possível sim, através de estratégias, de técnicas, de treinamento focado, direcionado, nós fazemos a filmagem para que o aluno consiga se perceber aonde ele precisa corrigir e de que forma ele fará isso. Conhecendo melhor o que acontece no seu organismo, trabalhando a sua atitude, qualquer pessoa, através de treinamento e da prática posterior ao treinamento, pode desenvolver
plenas habilidades de comunicação para falar, não só falar, mas também aprender a convencer, a conquistar o seu interlocutor. Utiliza filmagem também, professor? O senhor falou do CNV, canais não verbais? Canais não verbais, que representam, na verdade, as mensagens subliminares que todo ser humano transmite à sua plateia, e essas 4 competências, a nossa postura, o gestual, o olhar e o manejo do silêncio, das pausas, representam 55% do nosso potencial de comunicação e convencimento, e muitas pessoas ainda esquecem da relevância dessa comunicação não verbal. Comunicação não verbal, 55% da nossa comunicação? 55%. Isso assusta as pessoas que, na maioria das vezes, imagina apenas que é suficiente preparar uma boa apresentação de slides, estudar fortemente a matéria e apresentá-la. Mas, às vezes, o imprevisto nos derrota. Uma instabilidade na energia elétrica, um problema no computador, no multimídia, e às vezes a pessoa não consegue convencer. Ou às vezes ela até consegue falar bem, mas ela carrega de informações os slides, e isso acaba cansando a exposição e ela não alcança o resultado desejado. Ah, agora eu entendi. Por isso que a metodologia do IOE, ela agrega a filmagem, a velocidade da comunicação, que o senhor acabou de passar essa informação, os canais não verbais, porque o processo comunicativo não é simplesmente falar. Agrega-se todas essas informações para que você venha ter uma eficiência na comunicação. Por mais que nós possamos nos surpreender, a fala, o conteúdo, o conhecimento é o que menos importa. Mas sim a forma como esse conteúdo é disponibilizado, a segurança, a velocidade, as metáforas que o orador deve saber utilizar para convencer. Mas, na verdade, ninguém convence uma plateia que não esteja atenta. Então, o primeiro passo é saber quebrar a impessoalidade, criar um clima amistoso, para que as pessoas que nos assistem consigam acompanhar o nosso pensamento, a nossa exposição. Comunicação truncada. Me lembra a nossa infância. É verdade. Como que nós... Telefone sem fio. É uma metáfora, acredito que todos conheçam aquela brincadeira do latinho, de quando nós éramos crianças, e 2 amigos pegavam 2 latas de massa de tomate, um barbante, colocavam no ouvido, um em cada extremidade, e tentavam se comunicar. Muitas vezes, até hoje, por incrível que pareça, a nossa comunicação se assemelha a essa brincadeira de infância. Falamos, mas não conseguimos entregar conhecimento. Entregamos apenas ruídos e informações esparsas. Professora, o senhor tem noção, a última pesquisa que nós obtivemos informações, 76% dos projetos nas empresas tendem ao fracasso por falta de transmissão das informações em conhecimento. Os projetos fracassam porque as pessoas não entendem o processo comunicativo. Assim que eu acessei o resultado dessa pesquisa, isso me provocou uma forte reflexão, porque na verdade nós constatamos isso no nosso dia a dia. Pessoas capacitadas, que têm notório saber na área em que atuam, que não conseguem transmitir as informações, que idealizam projetos maravilhosos, mas na hora de apresentá-los aos órgãos financiadores têm dificuldades. Pessoas que têm ideias, propostas incríveis, mas que na hora de apresentar para os seus pares não conseguem realmente chamar a atenção para a relevância daquela proposta. Isso é grave, porque as falhas de comunicação representam perdas significativas de recursos para as empresas. Na verdade, então, podemos entender que todas as pessoas precisam desenvolver o processo comunicativo, entender um pouquinho mais do que é a comunicação, aonde está sendo gerado as dificuldades e poder superar para que todos possam elevar a sua autoestima. Você colocou uma palavra bem interessante, as dificuldades. As pessoas imaginam que tem algum tipo de patologia, uma fobia, e essas dificuldades são perfeitamente sanáveis a partir de treinamento, de estratégia e de técnicas que funcionam e são conhecidas desde a antiguidade. Os grandes mestres nos ensinavam. O que o OE fez foi sistematizar essas estratégias e, apoiado em pesquisas científicas relevantes, mostrar que é possível capacitar qualquer ser humano, desde que ele tenha a coragem de enfrentar os seus medos. Ter medo é normal a qualquer pessoa, mas nós temos que trabalhar a coragem, o plano da atitude. Melhorando a nossa atitude, vamos ter mais coragem para enfrentar os desafios. E todos nós vamos ter coragem para enfrentar os desafios do mundo atual. Eu ouvi também uma pesquisa, professor, que o medo de falar em público é um dos maiores medos do ser humano. É considerado isso uma pesquisa verídica?
Diversas pesquisas já constataram que o medo de falar em público ele é maior até do que o medo da morte. Por quê?